Muito boa noite a todos, graça e paz da parte de nosso Senhor. Uns poucos anos atrás eu peguei um livro em inglês na casa da minha irmã e o tema foi bem interessante. Foi escrito por um médico, não lembro mais o nome dele, mas o livro diz que o mundo vai chegar ao caos por causa de uma só palavra. Eu nunca tinha passado pela cabeça que uma palavra vai destruir o mundo. Que palavra é essa? M-A-I-S. Mais. A ideia grega é que toda a história é um grande roda que vai circulando e passando para frente. Aquilo que aconteceu vai acontecer de novo e assim por diante. A Bíblia não explica o futuro dessa natureza. O futuro é exatamente como esse médico, que nem cristão era, que o mundo vai chegar num grande finale. E aí que será caos para aqueles que não conhecem nosso Senhor Jesus, para aqueles que o conhecem vai ser um maravilhoso acontecimento que nós já pensamos nesta noite na vinda de Cristo. Se os irmãos têm suas Bíblias abertas e querem acompanhar uma leitura, em capítulo 5 do Apocalipse. A minha incumbência nesta noite foi falar sobre a igreja no livro do Apocalipse, mas tem tantas referências à igreja no livro, sem mencionar o nome, igreja, e que eu vou ficar bem restrito a falar apenas alguns pontos que eu acho de muita importância. Capítulo 5 do Apocalipse, eu quero ler alguns versículos que vão tratar justamente da igreja. João, filho de Zebedeu, está em Patmos, e para aqueles que já foram para aquela ilha e ver o lugar onde ele foi encarcerado, pelo menos assim a tradição mostra, é um lugar realmente assombroso. E o que João viu ali com esta visão do futuro deve ser de muita importância para nós. 5 de Apocalipse, versículo 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação.
Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra. Senhor amado, rogamos que Tu nos ajudes a compreender algo que vai acontecer no futuro. Talvez não conheçamos todos os detalhes, mas que nós possamos pelo menos ter uma visão bastante clara de que o futuro já está planejado pelo soberano Senhor. E rogamos que todos que estão ouvindo a minha voz possam estar naqueles que foram comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Com muita gratidão te agradecemos. Amém, Senhor. O livro de Apocalipse está cheio de visões, de realidades que não são reais, mas que tratam de realidades que têm que ser comunicadas de uma forma apocalíptica. Por isso que se chama Apocalipse, isto é, a abertura de verdades que não são claras pela humanidade. Se não fossem revelados, nós não saberíamos nada sobre o futuro. O futuro é o enigma. E o que é interessante na mídia, se escutar a mídia, se tiver tempo para ler as revistas, o que nós vemos é tentativas de saber como que será esse futuro. Uma coisa sabemos com certeza, que aquele sol que estava brilhando com tanta força hoje em Sergipe, vai parar de brilhar algum dia. Provavelmente não amanhã, nem durante a minha vida ou a sua. Essa parte não é difícil de adivinhar ou concluir. Por quê? Porque o Sol está gastando enormes quantidades de energia. Alguém calculou 200.000 bombas atômicas a cada segundo. E nesse último minuto, porque o Sol está brilhando ainda agora, mesmo que nós não possamos ver nem sentir o seu calor. Só imaginar quanta energia sai daquele Sol, captada pelo mundo, um pouquinho dessa energia, porque nós estamos a mais 150 milhões de quilômetros distante, e nós pegamos já muito reduzido esse calor do Sol. Não, há certas coisas que dá para qualquer cientista, qualquer astrônomo calcular por alto. Mas o que vai acontecer com a humanidade nestes próximos anos, ou próximos séculos, ou próximos milênios, isto é muito mais complicado. E agora, João, lá na ilha, naquela caverna, vê a visão daquele que está sentado no trono, e na sua mão direita um rolo, porque naquela época não havia livros com páginas, mas apenas rolos. E escrita por dois lados, por fora e por dentro, porque há tanta coisa escrita nesse livro. O que é interessante é que nós não temos nenhuma sugestão do conteúdo do livro. O que temos sim é o conteúdo dos selos que fecharam o livro. Então, quando Jesus Cristo, finalmente reconhecido como o único que tem direito, por causa de ter comprado aqueles que foram salvos pela graça de Deus, com seu precioso sangue na cruz, aqueles que emanam, que saem de toda tribo,
povo, língua e nação, como nós vimos esta manhã, que são mais de 12.000 dessas línguas e povos e tribos que estão espalhados nesse mundo. E que eles estão unidos agora neste grupo de comprados que são indicados por Deus Pai para ser sacerdócio e um reino que agora está para chegar. Portanto, esta primeira cena que eu quero mencionar essa noite é uma cena claramente vista em que a humanidade que não aceitou este tremendo evangelho está por fora da cogitação. Aqueles que não foram pagos com aquele sangue e sua justificação não foi acertada na conta celestial, estão por fora. Mas aqueles que estão por dentro, e nós temos alguns deles aqui hoje, dentro desse salão, e reunidos em volta do mundo, muitos já reunidos lá na Ásia, esta manhã, e muitos reunidos ainda na América do Norte, e até chegar a mudar de data, porque já é segunda-feira na China e aqueles lugares. Essa divisão da humanidade de Aracaju, de São Paulo, de toda a humanidade, em dois grupos: aqueles cujos pecados e dívida eterna apagada, e salvos pela graça. Esta noite eu não uso a palavra encantado, mas fui muito abençoado ouvindo falar sobre a glória daquele que nos salvou. E agora, o que acontece na visão com a abertura destes selos? Se estão com sua Bíblia ainda aberta, nós vamos olhar para o capítulo 6, e que fala de 6 desses selos, são 7 ao todo. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Aqui temos uma divergência de interpretação. Esse cavaleiro branco poderia ser uma referência ao anticristo. Eu não acredito que seja. Eu acredito que é muito mais provável que ele seja uma figura de Jesus Cristo, que depois de sua ascensão à destra do Pai, está esperando que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Aqueles que aceitam o Evangelho, incluídos naquele grupo salvo pela graça. Ele está saindo para vencer, e vencer definitivamente. A palavra vencer é uma das palavras centrais do livro do Apocalipse. O anticristo também vence, mas ele não vence até o fim. Ele perde a batalha. Mas este que está no cavalo branco, que vai aparecer novamente no capítulo 19, na volta de Jesus Cristo, naquela figura do cavaleiro que vai saindo vencendo e para vencer. Talvez nós não temos nenhuma consciência quantas pessoas foram vencidas pela graça de Deus hoje no mundo inteiro. Os cálculos são muito por alto, mas na média,
são 70 a 100 mil novos crentes todos os dias. Naturalmente, domingo, muito mais. Ele está vencendo para completar este número que vai marcar, já que tem que sair todos aqueles que foram pagos na cruz, todos eles têm que se converter. Não pode faltar um deles. E interessantemente que Paulo fala em Romanos capítulo 11, que incluído neste número dos futuros santos, muitos deles ainda não convertidos, talvez, nós não sabemos quando esse número, que é um número somente que Deus conhece, que Israel também vai se salvar. A gente já foi para Israel uns 5, 6 vezes para gravar, e é sempre um privilégio, vamos novamente em janeiro. Mas quando a gente vê aqueles judeus ortodoxos, quando nós vemos a falta de reconhecimento que Jesus é seu Messias, quando a gente fala com aqueles guias, porque todo grupo que chega lá tem que ter um guia, e falar sobre pessoas que conhecem a Bíblia até melhor do que nós conhecemos, conhecendo de capa a capa, eles têm que passar provas complicadíssimas. E a gente escuta que tem que estudar a Bíblia toda a vida. Se eles vão errar alguma coisa, eles erram numa coisa: não reconhecem que Jesus já veio. Eu lembro também uma brasileira, judia, e quando colocamos como que ela sabe tanto sobre o Novo Testamento, mas não aceita Jesus. Não, porque ele não veio ainda. O Messias não veio ainda. Abrindo este selo, primeiro, é a garantia que de Sergipe, que durante centenas de anos não tinha nenhum crente conhecido, agora tem crentes em muitos lugares neste estado de São Paulo, em todo o Brasil e espalhada por toda parte. Graças a Deus que a Igreja de Cristo está sendo congregada. E ainda que alguns já morreram, lembra que nós já ouvimos que primeiramente vão ressuscitar quando tocar essa trombeta de Deus. Mas vamos para frente. O segundo selo, capítulo 6, versículo 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Falamos esta manhã que Jesus também predisse estas guerras que matam centenas, milhares, centenas e milhares e milhões de pessoas. Homens matando homens. Só nos países comunistas já mataram, por causa de uma ideologia chamada comunista, 60 milhões de habitantes da Terra. Esta espada grande, desde a época de Jesus, tem havido pouquíssimos anos em que não houve guerra em lugar nenhum. E novamente com essa busca pela paz na Síria, tão difícil de encontrar. Essa complicação de tentar barrar que Irã faça uma bomba atômica, porque a gente não confia em Irã. Nós não confiamos em Coreia do Norte, porque a qualquer hora, quando eles se sentem ameaçados, eles são capazes de lançar uma dessas bombas de destruição em massa. Já sabemos que tem gases
que podem matar milhares de pessoas antes eles nem saber que esse gás existe. Irmãos, segundo selo indica que antes da volta de Cristo haverá matança em quantidades incrivelmente grandes. É quase impossível imaginar quanta gente tem passado somente durante a minha vida, tem sido morto, assassinados por bombas, por todo tipo de matança que existe nesse mundo. Terceiro selo. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, salário de um dia, 3 quilos de cevada, que era bem mais barata na época, por 1 denário, e não danifique o azeite, o vinho. Que estranha visão. Falta daquilo que é essencial a manter a vida, mas não aquilo que não é essencial. O que quer dizer isso? O artigo na Veja, não há muito tempo atrás, diz que o mundo está gastando de seus recursos talvez 25% acima do potencial que o mundo tem. Eu lembro muito bem, não muitos anos atrás, que lá na América a gente jogava montes de trigo numa estrada fechada, só porque não havia lugar para estocar. Não fazem mais, não. Aliás, paulatinamente já está subindo o preço, porque a população do mundo vai continuando crescendo. Eu lembro em 1974, em Los Angeles, o relógio da população mundial estava em 4 bilhões e talvez 300 milhões. Agora já passamos 7 bilhões nesses pouquíssimos anos. E não parou de crescer essa população. Eu lembro muito bem quando a China tinha talvez 600, 700 milhões, hoje tem 1 bilhão e 300 milhões. Eu lembro quando a Índia tinha talvez 600 milhões, hoje tem mais de 1 bilhão e assim por diante. A população continua crescendo, significando o quê? Que mesmo com toda a descoberta de como produzir mais e mais e mais, está num país tão abençoado que podemos jogar comida fora nesse país do Brasil. Não é assim no mundo inteiro, não. Eu sei que o Brasil facilmente poderia manter 600 milhões de habitantes. Mas os países como a Índia estão usando cada pedacinho de terra, e se por acaso houver uma falha na chegada das chuvas, seria um desastre mundial. Parece que o selo está olhando para esse dia, que talvez não esteja muito distante de nós aqui. O 4º cavaleiro é simplesmente epidemias, tal como HIV, ou aqueles vírus que matam tremendos números de pessoas. Morte e Hades estão simbolizados neste 4º cavaleiro, chamado amarelo, isto é, cor de um cadáver.
onde o coração parou de bater e manter a cor vermelho e fica amarelo. Mas eu estou interessado nesse sexto selo. Aliás, o quinto primeiro e depois o sexto. No quinto selo, versículo 9, quando ele abriu esse quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Durante toda a história da humanidade houve mártires, desde a época de Jesus até hoje. O que é interessante neste selo, quando ela é aberta, é que aquelas que estão rogando a Deus para vingança, isto é, para a volta de Cristo, e aquela vingança do Senhor contra os que mataram eles clamando em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Qual é o significado disso? Como que nós podemos interpretar esse esperar um pouco até o número certo dos mártires se completasse? Quantos foram mortos na China? Ninguém sabe. Não há nenhuma estatística. A crueldade que foi aplicada na China contra os crentes e ainda é aplicada em Coreia do Norte é muito além de nossa capacidade de imaginar. Japão, na Coreia, nos anos 30 até 45, a crueldade de colocar um ídolo dentro de cada templo evangélico e forçar os pastores a se dobrarem diante daquele Shinto, senão mortos. O número é incalculável, daí é uma maneira de saber. O que é interessante para mim é: será que vai chegar este hemisfério também? Este hemisfério que não conhece perseguição quase nenhuma. América do Norte, nada. Canadá. México, alguns, mas muito poucos. Brasil, nada. Os últimos mártires na Bolívia foram em 1950, quando um missionário canadense chamado Dodds e 9 irmãos dele em Cristo foram apedrejados e mortos. Não conhece mais nada. Será que vai chegar a este continente de América Latina? Preparem-se, porque está marcado com este quinto selo, que a volta de Cristo também depende não apenas em arrebanhar dentro das igrejas aqueles que foram comprados, mas também aqueles que foram marcados para serem mortos e reinar com Cristo e glorificando Ele acima de todas as coisas com seu próprio sangue. O sexto selo simplesmente espelha aquilo que Jesus disse: ocorrerá imediatamente antes da volta de Cristo. Este sexto selo é alarmante no extremo. Observei, quando ele abriu o sexto selo, versículo 12, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue,
e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os governantes, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos, livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caem sobre nós, escondem-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O que é curioso nesse texto? Além das transformações nos céus acima de nossas cabeças, além do temor das pessoas que não devem ter medo de nada, muito mais interessante que aqui tem pessoas que sabem do Cordeiro e de sua ira e nunca se converteram. Mas ao chegar este dia, incapazes de se converter, incapazes de se entregar a Cristo, que me lembra muito de Voltaire, aquele mais famoso, enciclopédia ambulante, ateu agressivo, como Richard Dawkins, de Oxford, na Inglaterra. Voltaire, que sempre debochava e zombava do cristianismo. Daqui a um século, a Bíblia será um livro apenas encontrado em museus. Mas quando ele aproximou a hora de sua morte, aquele pobre homem pediu que alguém buscasse um padre para ajudá-lo a enfrentar os demônios que ele viu e já sentiu que estavam cercando para pegá-lo e levá-lo para o inferno. Queridos irmãos, um dia que vai chegar, a população desta cidade que soube que há um evangelho e que nunca fez questão de averiguar se eles estão dentro ou fora da graça divina, aqueles que não fizeram caso do Senhor. E quando chegam esses terríveis dias preditos no livro de Apocalipse, não tem chance mais de se entregar e receber a graça salvadora de Cristo. Capítulo 7 é fascinante, porque aqui nós temos o ensinamento que é fundamental sobre a igreja no livro de Apocalipse. Capítulo 7 começa falando sobre os selos, de que os que amam o Senhor Jesus, os 144 mil, que é um número figurativo, todos recebem uma proteção divina contra os poderes do mal, para poder retirá-los da igreja de Cristo e torná-los com tanto medo da morte e de sofrer aqueles martírios que eles começam a negar a Jesus em massa. Nada disso há de acontecer, graças a Deus. Me lembro desse pastor que estava subindo no palco para ser enforcado. Lá estava aquela portinha que vai abrir e aquele cordão vai apertar no seu pescoço e ele vai estar na glória. Qual foi seu comentário? Eu não sinto mais emoção ou temor do que muitas vezes subindo para pregar
a palavra de Cristo. Você está com medo do martírio? Não precisa estar. Ele dá graça. Ele dá uma calma. Ele dá a possibilidade de chegar dentro daquelas feras, como aconteceu na arena, no Coliseu de Roma, pessoas sorrindo e até cantando hinos. Meus irmãos, medo é para aqueles que negaram sistematicamente o apelo a chegar ao Senhor Jesus. Mas eu queria ler o último texto da noite. Começando capítulo 7, e versículo 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Já sabemos que isso é uma descrição daqueles que foram comprados pelo sangue, do capítulo 5, versículo 9. Aqui estão novamente, só que agora já estão na presença de Deus, ressurretos e com Ele já encontrados. Diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes, eles alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não se afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amados, vamos estar nesse número. Esse número que não tem número, que ninguém pode contar. É um número tão extenso, tão numeroso, tão grande. Milhões e milhões e milhões de crentes, chineses, japoneses, gente das Filipinas, australianos, africanos, de todos os tipos, de mais 100 países na África. Gente vinha de todos os cantos. E de Aracaju, Sergipe. Está todos lá, nesse glorioso vitória de Cristo. Irmãos, o grego diz que tudo que aconteceu vai acontecer de novo. O pensamento bíblico é linear. Aquilo que vai acontecer não aconteceu ainda. E ainda que nós achamos que nunca vai acontecer, vai acontecer mesmo. E a pergunta apenas é: será que eu estarei pronto, seguro, salvo, vestido dessas vestes brancas para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo?